Na cultura Shiar, toda vez que um ser vivo nasce, o seu oposto nasce junto também. Um espelho sombrio dos seus piores desejos, de tudo de maligno que você pode se tornar. Agora imaginem um Mundrai, o telepata mais poderoso da Terra. Isso mesmo, Charles Xavier, o Professor X. É isso que nós vamos explicar para vocês hoje no nosso X-Men Principais Personagens, logo depois da vinheta. Olá, eu sou Inácio Santos, este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men, e hoje trazendo para vocês uma das personagens mais recentes do cânone dos X-Men nos quadrinhos, porém também com uma cronologia razoavelmente costurada pela história dos personagens, pela história dos X-Men, pelo cânone dos mutantes. Estou falando de Cassandra Nova Xavier, a irmã gêmea do Professor X. Ou será que não? Nós vamos explicar isso hoje, então fica conosco. Acompanha tudo que você vai entender tudo sobre essa personagem. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, aproveita ativar o sininho para receber nossas notificações e dá uma conferida nas redes sociais do canal Fator X, que estão aqui na descrição do vídeo, para você nos acompanhar lá no Instagram, fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, conhecer a nossa página do Facebook, o nosso grupo do Facebook e se amarrar todo aqui pelo canal Fator X. Por fim, não deixa de conferir também o link da descrição de todas as revistas em quadrinhos que a gente citar aqui e que estiverem à venda na Amazon. Se alguma delas faltar na sua coleção, se você quiser adquirir, pelo link que está aqui embaixo, você pode ajudar o canal Fator X, além de colocar uma revista na sua estante, de completar mais uma etapa ali do cânone dos mutantes na sua casa. Então fica mais esse convite. Agora vamos lá para X-Men Principais Personagens, Cassandra Nova Xavier. Primeira aparição de Cassandra Nova Xavier se deu no volume 2 da revista X-Men, lançado em 1991, mas esse é o número 114, já na fase do Grant Morrison, que foi recentemente reencadernado em português pela Panini no arco E de Extinção, parte da coleção em 7 volumes do Grant Morrison. E os 2 primeiros volumes, inclusive, tanto o E de Extinção quanto o Imperial, trazem partes importantes do cânone de Cassandra Nova, que nós vamos abordar no vídeo de hoje. Cassandra Nova surge como um ser desincorporado, e ela vai construindo o seu corpo de acordo com sua própria vontade no início do arco de extinção, a ponto de codificar o DNA da família Trask, ali acompanhando apenas o último membro da família, o último descendente da família, que é apenas um ortodontista, nunca se meteu aí com a construção, programação de sentinelas, com a caça aos mutantes, mas ela só de estar ao lado dele, ela está terminando de materializar seu corpo e o compõe ali com elementos do DNA Trask para ser reconhecida por aqueles sentinelas. Assim ela vai dar início a um plano contra o Professor X, contra seu irmão. E por que ela vai fazer isso? Porque ambos eram irmãos gêmeos, dentro da barriga de sua mãe, dentro da barriga de Sharon Xavier, quando Cassandra, ao despertar o embrião de sua consciência ali dentro do útero de sua mãe, ao ter noção de que dividia aquele espaço com o outro, tentou matar Charles Xavier. Charles Xavier, instintivamente, se defendeu da maneira que podia. Causou ali, produziu uma descarga mental que fez com que Sharon Xavier caísse de uma escada e perdesse apenas um dos 2 bebês que ela carregava no seu ventre. Mais tarde, conforme Charles Xavier ia confrontar Cassandra Nova no arco de extinção e depois em Imperial, nós vamos ser colocados a par do mito Shiar, da cultura Shiar, falando do Mundrai, que daria uma explicação alternativa para isso. Nessa explicação, Cassandra Nova pode não ser a irmã gêmea biológica de Xavier, mas sim um Mundrai tão poderoso, um aspecto sombrio tão poderoso daquele telepata, que chegou a ser capaz de se materializar e atentar contra a sua vida. Isso vai ganhar um pouco mais de peso em um outro arco que traz o retorno de Cassandra, e que a gente trouxe aqui para o canal recentemente, eu vou citar ele mais adiante. Mas, independente de ela ser um Mundrai materializado ou a gêmea biológica de Xavier, ela atentou contra a vida do irmão, e isso causou uma retaliação instintiva que produziu a sua morte, pelo menos a morte desse seu primeiro corpo físico. Assim, ela levou vários anos para produzir outro corpo físico. O corpo físico no qual ela duplicou o DNA Trask, e assim ela assumiu o controle dos sentinelas da família Trask. Porque Bolivar Trask, quando desenvolveu seus primeiros sentinelas, ele codificou o DNA da família ali, para que nenhum sentinela atentasse contra seus descendentes. E, mais do que isso, todos os sentinelas fossem capazes ali de reconhecê-los e obedecê-los. Então, Cassandra Nova Xavier, mesmo mutante, era capaz ali de duplicar o DNA Trask, e portanto era uma Trask que deu uma ordem. Qual foi a ordem? O extermínio de Genosha. O assassinato de 16 milhões de seres conscientes, humanos e mutantes, mas principalmente mutantes,
que viviam ali sob o controle de Magneto, que era o atual governante de Genosha. E ela fez tudo isso apenas para ser capturada pelos X-Men, levada à presença de seu irmão. Isso porque seu plano era roubar o corpo dele, o que ela conseguiu fazer ali insuspeitamente. Na conclusão do arco de extinção, ao adentrar o cérebro, ela ampliou seus poderes, trocou de mente com seu irmão e, assim que estava no corpo do irmão, atirou contra si mesma. Atirou contra o corpo que ela havia acabado de deixar, impedindo que Xavier, naquele corpo, pudesse explicar aos X-Men quem ele era. E aquele corpo era uma bomba relógio, como eu disse, ela própria construiu esse corpo ao longo dos anos. Ela tinha tanto controle sobre sua matéria que ela foi capaz de codificar o DNA atrás dentro dele. Mas não foi só isso que ela codificou. Ela codificou uma série de doenças degenerativas e neurológicas que impediam Xavier, a partir do momento que ele estava naquele corpo, de usar seus poderes mutantes, usar sua tão poderosa telepatia para se comunicar com seus alunos. Em seguida a isso, Cassandra, dando continuidade ao seu plano, isso tudo faz parte ali dos 2 primeiros arcos da fase Grant Morrison. Então, começa em Era de Extinção, mas vai para Imperial. Ela começa ali a derrocada dos X-Men. Primeiro ela vai, usando o corpo de Xavier, a um talk show e conta a todos que ele é mutante, né? Conta que ela mesma é mutante, né? Como se ela fosse Xavier, que ele é mutante e que o Instituto Xavier abriga mutantes. Isso ia causar uma série de crises aos X-Men, que iam ter que lidar com isso sem serem capazes de descobrir sua verdadeira identidade, enquanto ela aproveitava para se auto-exilar no Império Shi'ar, novamente parecendo que era Xavier que estava fazendo isso. Jean Grey e outros X-Men chegam a comentar, falam, nossa, joga bomba no ventilador e agora vai para o espaço sideral e a gente já fica aqui para se virar com manifestantes na porta da escola ameaçando nossos alunos, né? Que situação. Só que não era o Professor X, logo isso vai ser percebido, mas as mentes, as bocas que podem contar ao resto dos X-Men essa descoberta são silenciadas pela própria mente de Cassandra Nova. Então ela vai voltar o aluno Bico contra a fera que percebeu o que está acontecendo e bater nele até que ele fique em coma com seu taco de titânio de Bico. E assim ela vai conseguir ir insuspeitamente para Shi'ar. Lá ela vai assumir controle do Império, usando a telepatia do Professor X, uma vez que ela está em seu corpo, e voltar com um ataque massivo contra a Mansão Xavier para completar sua vingança. Tudo isso com Charles preso ali, sem ter como se defender, no corpo de Cassandra. Na conclusão de Imperial, Charles conseguiria reassumir seu corpo com a ajuda de Emma Frost e de Jean Grey. Inicialmente, Jean Grey usaria o cérebro para pegar a mente do Professor X no corpo moribundo de Cassandra e diluí-la na mente de todos os seres vivos na Terra. Assim, quando Cassandra acessa o cérebro novamente, Xavier contra-ataca a partir de todas essas mentes para reassumir o seu corpo. E Emma Frost, que chega ali para contribuir, oferecendo supostamente o corpo original de Cassandra, uma vez que ela ficou sem nenhum corpo quando o Professor X reassumiu o corpo que ela estava usando. Só que aquele não era o corpo que ela construiu e que ela podia remodelar facilmente para se libertar das doenças que ela mesma havia inserido em seu DNA. Mas aquele não era seu corpo, e sim um ser vivo até, mas um ser vivo tecno-orgânico, uma criação do Império Shi'ar, o Android Esponja, que tinha sido infiltrado na mansão, mas que Emma Frost e as gêmeas Stepford tinham reprogramado para prender. Preso nesse corpo, a Cassandra Nova ia começar aí a fazer todo um outro caminho, ia começar a aprender tudo desde o zero, e 150 anos no futuro estaria regenerada e parte dos X-Men no arco Ecos do Amanhã. Lá, infelizmente, os X-Men seriam levados à sua derrota iminente e derradeira nas mãos de John Sublime, que a gente ia descobrir ser uma entidade, uma colônia inteligente de germes e não um homem, e que inclusive estava usando o corpo do Fera nesse futuro, 150 anos no futuro, e tinha um pequeno exército de homem produzido por ele mesmo nesse período. Os X-Men então vão ser derrotados por ele, que vai conseguir obter a Fênix. No final a Fênix vai se libertar dele e vai destruir aí John Sublime, mas já é tarde. Aquele mundo está arrasado, a própria Cassandra está morta e os X-Men não têm como vencer. Assim, a própria Fênix envia sua consciência através do tempo e do espaço, a partir da sala incandescente, lugar onde todos os hospedeiros da Fênix se reúnem no fim de tudo que existe, e amputou, a partir dali, toda aquela linha temporal, impedindo os eventos que levaram à derrocada dos X-Men na mão daquela versão de John Sublime, no corpo de Fera. Isso é muito importante porque a versão regenerada de Cassandra Nova, que nós conhecemos naquele futuro, também passa a deixar de existir a partir disso. Um outro futuro vai dar origem, vai ter sua origem no fim daquele, uma nova linha de tempo vai surgir. Importante dizer que a Cassandra Nova que nós conhecemos e que foi colocada no corpo do Android Esponja não fica apenas largada lá no corpo do Android, trancada em algum lugar,
Mas, nos arcos seguintes da própria fase do Grant Morrison, várias pistas nos são dadas de que a nova aluna do Instituto, Ernest, uma criança, mas com a aparência de uma idosa, com o rosto ali como se fosse de uma idosa num corpo infantil, é a própria Cassandra. Magneto, em Planeta X, vai desconfiar da natureza de Ernest, vai perceber que há algo errado, algo diferente nela que ele quer perceber. E mesmo em Ecos do Amanhã, a gente pode ver lá naquele futuro, 150 anos no futuro, quando Cassandra Nova, já em sua aparência original, pois ela passou a controlar o corpo do Android Esponja, diz a uma companheira de equipe que está com um Alzheimer, que fica se confundindo em qual momento da vida está, que ela pode continuá-la chamando de Ernest, revelando assim sua identidade no passado após os eventos de Imperial. Antes ainda de uma nova linha temporal tomar o lugar da linha temporal mostrada em Ecos do Amanhã, é importante registrar que um eco psíquico de Cassandra Nova, uma espécie de programação, uma espécie de comando pós-hipnótico deixado na mente da Rainha Branca, vai provocar uma outra situação que quase atrai de volta para o seu corpo no tempo presente. Isso foi mostrado em Surpreendentes X-Men e a gente explicou isso melhor no nosso vídeo sobre esse arco, sobre essa fase dos mutantes, que eu vou deixar nas telas finais para você poder conferir. Mas aquela não era a verdadeira Cassandra Nova, vai ser um eco psíquico, uma parte de sua personalidade, que no momento em que ela foi presa no corpo do Android Esponja e se deu conta do que estava acontecendo, ela conseguiu deixar plantar ali na mente de Emma Frost. Muito parecida com um processo que também passou Xavier ao apagar a mente de Magneto e ficou ali com um pequeno toque da consciência de Magneto que produziu a entidade Massacre. Mas essa não é a Cassandra Nova canônica, não é a Cassandra Nova plena. Essa só ia se materializar em um outro futuro, que nós contamos recentemente aqui no canal. Foi quando a gente contou da fabulosa X-Force Volume 2, a fabulosa X-Force liderada por Psylocke. Isso porque o futuro que deu lugar ao futuro anterior, ao futuro lá de Ecos do Amanhã, foi um futuro onde Cassandra Nova se tornou a rainha sombria, a rainha dos espectros. E aí, nesse futuro, ela se parece mais com o mito Shi'ar do que com a irmã gêmea maligna de Xavier. Isso porque em algum momento ela conseguiu fazer um ritual para realizar a grande corrupção e substituir boa parte dos seres viventes do nosso planeta pelas suas versões Mundra, pelos seus espelhos, reflexos sombrios, como ela própria é o reflexo de Xavier. Só que esse futuro em que ela arruinou tudo e chegou a praticamente assumir o controle, destruindo a nossa sociedade, tinha uns poucos seres humanos que resistiam à sua dominação. E alguns desses seres humanos encontraram Lucas Bishop, perdido desde os eventos que se seguiram ao Complexo de Messias, quando ele saiu lá perseguindo Cable e Esperança Summers como um vilão. Eles, esse grupo, um grupo de monges que lutava contra Cassandra, conseguiu regenerar Bishop, não só seu corpo e seus ferimentos da luta contra Cable, mas também lhe dar um novo propósito de vida, que era derrotar a Rainha dos Espectros, impedir a grande corrupção. E, em determinado momento, Bishop consegue voltar ao passado, mas ele acaba trazendo Cassandra Nova dentro de seu corpo, a psique Cassandra Nova dentro de seu corpo para o passado. Isso vai levar à libertação dela, dessa versão futura de Cassandra no presente. Ela vai ser detida pela X-Force. Você pode conferir isso nesse nosso vídeo, que eu também vou deixar nas telas finais. É bem recente o nosso vídeo sobre a fabulosa X-Force. E ficaria então como morta durante algum tempo. X-Men Red, X-Men Vermelhos. E, recentemente, Jean Grey retornaria dos mortos durante os eventos de Fênix Ressurreição, a volta de Jean Grey, e resolveria formar sua própria equipe de X-Men para combater o racismo. Ela, inclusive, tentaria ali atuar como embaixadora mutante frente à ONU muito antes de Krakoa. E seus esforços seriam sabotados por uma embaixadora dominada por Cassandra Nova Xavier. Ao que parece, essa versão futura que voltou junto com Bishop, daquele futuro onde houve a grande corrupção, conseguiu se recompor, criar um novo corpo para si, mesmo que psíquico, após ser derrotada pela fabulosa X-Force, e possuiu essa embaixadora e fez com que parecesse diante de todos que Jean Grey matou a embaixadora, provocando assim uma caçada a Jean Grey e a sua formação de X-Men recém-criada, os X-Men Vermelhos. Isso gerou uma série de consequências e uma nova onda de histeria antimutante, ao que a própria Jean Grey combateu usando sua equipe. Ao final do arco, depois de 2 volumes de X-Men Vermelhos, publicados no Brasil pela Panini, Jean Grey entrou na mente de Cassandra Nova, mas não tentou matá-la, desincorporá-la, nada disso. Ela, pela primeira vez, ativou certos receptores dentro da mente de Cassandra Nova e ativou uma habilidade que ela não possuía, a de sentir empatia e remorso. Jean Grey ganhou o combate, fazendo com que Cassandra Nova se retirasse para pensar em suas ações.
e desde então essa versão de Cassandra Nova não foi mais vista pelos X-Men e não apareceu inclusive nem em Krakoa na fase corrente dos mutantes. X-Men, o fim. E nos 3 livros chamados X-Men, o fim, tudo publicado pela Panini, nós pudemos ver um outro futuro em que Cassandra Nova se libertou, se rebelou e tentou derrotar os mutantes, mas foi derrotada pelos X-Men. E esse foi o X-Men Principais Personagens do canal Fator X desse começo de semana. Espero que você tenha gostado. Uma compilação aí do cânone de Cassandra Nova Xavier. Como eu disse, uma personagem recente no cânone dos mutantes, uma personagem recente no universo mutante, mas que tem a sua história ligada tanto às origens dos mutantes, lá ao nascimento do Professor X, fundador dos X-Men, quanto ao fim de tudo que existe lá durante a grande corrupção, o futuro devastado, mostrado em fabulosa X-Force e que vem depois dos eventos de Complexo de Messias. E tudo isso a gente trouxe para vocês, organizou aqui e explicou direitinho. E fica o convite para você, se ainda não se inscreveu, aproveitar se inscrever, ativar o sininho e ficar conosco para receber mais vídeos como esse e inclusive fazer seus pedidos, tanto aqui quanto nas nossas redes sociais, de outros personagens cujo cano e cuja trajetória você quer compreender e nós podemos trazer aqui para o canal em vídeos novos. Então fica esse convite novamente para você e eu espero você de volta para tudo isso. Então fica conosco e até lá. Um abraço.